boa tarde. Eu sou Leandra, tá? Venho do... Nasci aqui pertinho de São Paulo, sou mineira. Trabalho no Sebrae há 20 anos. Sou empresária, tenho 3 empresas e gerencio um ambiente de aceleração de startups no Mato Grosso do Sul. A gente lá tem o Living Lab MS, que é um modelo europeu de atuação conjunta da iniciativa pública, privada e a comunidade. Lá a gente tem 40 parceiros e vamos dizer assim, que o que a gente tem mais de bacana lá são os programas de aceleração, desde a fase de ideação até a fase de tração, tá? De startups. Então, assim, pitch é uma pauta que faz parte do dia a dia nosso lá. E eu vou compartilhar com vocês, então, um pouco das orientações que a gente dá para os meninos e meninas que vêm bater um papo com a gente. Daqui, alguém, exceto os embaixadores, que já participaram ou já fizeram algum pitch de vida real? Bom, bastante gente com experiência. Não é do teste de agora, não, né? Então, tá. Então, assim, não existe um único modelo, tá, gente? O que eu vou compartilhar com vocês é algumas coisas que complementam aquilo que vocês sabem. Quem nunca fez pode vir fazer sentido e algumas dicas, tá? Cada cabeça é uma sentença. Vocês têm aí o Google e uma N opções de busca que vocês podem escolher. O que é o pitch? Então, assim, em torno de 3 a 5 minutos. É muito popular, se vocês buscarem aí... Esse negócio fica balançando. É muito popular, se vocês buscarem aí o tal do pitch elevator, que aí em torno de 1 minuto é o tempo de se descer ou subir no elevador. Mas o pitch geralmente são apresentações muito objetivas, aonde você vai vender uma ideia para alguém. Aquela pessoa que vai ouvir, geralmente, ou deveria ser, alguém que vai fazer muita conexão ao sentido para vocês, que estarão falando. Então, tem que ser muito objetivo. No dia amanhã, vocês vão viver um pitch de 10 minutos. É bom, mas também é muito ruim. Por quê? É muito tempo se fala demais. E se fala demais, dá bom dia a qualquer coisa. Né? O risco de fugir do foco é enorme. Então, atenção a isso. Porque vocês têm que ser objetivos e passar a ideia de vocês. Isso é o pitch. Eu vou mostrar para vocês agora um pitch quase perfeito. Quase perfeito, né? Alguém sabe me dizer por que não é perfeito? Porque é um cachorro. Podia ser alguém, né? Olha aí. Tem um monte de gente procurando alguém assim, não? Mas, enfim, menos de 1 minuto. Gera alguma dúvida? Quem aqui não tem cachorro e teria um desse? Olha só, vários comprariam, né? Tá perfeito. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Né? Isso é um pitch. E feito por um cachorro. Então, assim, acredito em vocês amanhã. Vocês são muito melhores que ele. Então, é uma apresentação muito estratégica. Cada palavra conta, e muito, para mais e para menos. Então, assim, treinem muito. Prestem atenção no que vocês vão dizer. E o que é fundamental, a criatividade. Vamos exercitar e praticar. Mas o que é a criatividade? A criatividade é você ir à luta, utilizar de todos os recursos e não ter medo do fracasso. Ele faz parte. Então, assim, os testes são para vocês vivenciarem essa experiência. Boa parte de vocês estão em time, né? Estando em time, quem é o melhor para falar em público? Quem está mais preparado nesse momento? Escolham ele.
Ontem nós vimos algumas dicas com mais slides. Ok, não tem problema nenhum, mas esses 6 não podem faltar de forma alguma, tá? Eu sou péssima em designer. Tá bonitinho, até mais ou menos a minha apresentação, tem link, vocês viram? Consegui falar com o YouTube e tudo. Alguém conhece essa ferramenta? Não é PowerPoint. Canva. Canva é uma startup australiana. É uma garota que tinha muita dificuldade de fazer apresentações e via que os colegas de faculdade tinham dificuldade de fazer apresentação, e ela montou uma estrutura que você pode fazer as apresentações utilizando um monte de slide e montagem de designers que a gente que não entende nada não conseguiria fazer. Eu vi que tem alguns designers, são poucos, e quase todos os times precisarão de ter uma estética na apresentação. Dica, canva.com é grátis. Se não usaram, passem a usar. Ele permite salvar em PDF, então você trabalha com plano B, caso não tenha internet. Tá? Melhor do que as apresentações que são online e que não te permite fazer um PDF ou salvar um backup para você apresentar. Bom, voltando aqui, esses 6 slides, eles são essenciais para a sua apresentação, exceto quando não há possibilidade de mostrar nada, que é do elevator e outros momentos que vocês vão ter que defender uma ideia, é necessário, primeiro, projeto, qual é a oportunidade de mercado, que você apresente a sua solução, que você destaque o diferencial e qual a sua proposta e o time. Tá? Nome do projeto. É o mínimo, né? Eu tenho muita gente que fala comigo no WhatsApp. Primeira coisa que eles falam assim, oi, Leandra, tudo bem? Gostaria de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você olha aquilo ali e você fala assim, hã? Cadê o princípio básico do oi, tudo bem? Quem é? Se apresentar. As pessoas, então, assim, estão esquecendo de dizer quem é. No celular, às vezes, tem a foto, mas ela pode não estar atualizada, então você não sabe quem é. Então, eu estou falando de uma ferramenta que todo mundo usa, e ela entrou na banalidade das pessoas nem dizerem quem é e de onde é. Agora, vocês estarão indo para um pitch. Fale quem é você, pelo menos a pessoa que está apresentando ali, e qual é o nome do projeto, que ideia que é o de negócio que vocês estão levando. Tá? Eu vi que tem muito nome em inglês, e que, por si só, não diz muita coisa. É bem bacana explicar e ficar claro o que significa o nome. Tá? Entendendo que quando as pessoas escolhem nome em inglês, e isso é olhar de investidor internacional, a gente, aqui no Brasil, tem muito costume de fazer a tradução. Né? Então, assim, você fala inglês? Aí as pessoas respondem, more or less. Gente, para inglês, isso não quer dizer nada. More or less não existe na comunicação deles. Mais ou menos existe para nós, mas não existe para eles. Então, assim, se vocês fizeram tradução, alguma coisa, deixe claro, ou utilize uma imagem, alguma coisa, que fique claro ou facilmente o entendimento por uma banca, quem vai ouvir o que se trata aquele nome, tá? Que às vezes não quer dizer nada. Então, se apresentem. Não utilizem muitos slides. Aqui eu sugiro um só. Apresente quem você é falando e apresente o nome da ideia que você está levando. O segundo slide, você tem que apresentar... Oi, é dúvida? Aquilo que te trazer mais segurança e que você não perca muito tempo explicando. Então, assim, se a imagem te ajudar, a imagem ali, e você só comunica mais ou menos na hora da apresentação para que o teu ouvinte entenda e esteja na mesma pauta. Problema de comunicação a gente sempre vai ter. Vamos morrer tendo, vamos nascer tendo. Mas eu vejo que hoje o maior problema de comunicação é quando você não nivela conceitos. E se você está trabalhando com um conceito que quem está te ouvindo não entende, você precisa, pelo menos, colocar todo mundo na mesma página. Então, assim, utilize algo que você consiga facilmente explicar para colocar todo mundo na mesma página que você. Se, a partir dali, você vai começar com storytelling,
Você pegar o gancho dali para as pessoas continuarem com você na conversa. Se alguém ficou para trás, o que vai acontecer? Ele, naqueles primeiros 10 minutos, ele não vai te interromper, e aí, lá na apresentação, lá no momento das perguntas, ele pode te deixar bem constrangido com alguma pergunta ou fazer você ficar nervoso com a perca do seu raciocínio, da estratégia que você utilizou, da construção da ideia, inclusive da preparação de respostas. Tá? Ao todo, amanhã serão, em torno que eu vi no convite, que amanhã eu também estarei na banca, são em torno de 34 pessoas observando os projetos de vocês, dividido em times. Mas é muita gente. Então, assim, as perguntas já provavelmente serão de todas as esferas. Então, assim, evitem, com a apresentação bem feita, que pelo menos aquelas que estão escancaradas não sejam feitas novamente. E, se fizer, elegantemente você responde. Como eu disse no primeiro slide, é tal coisa. Certo? Compreendido? Respondi? Não compreendeu? Não. O quê? Eu vou dar mais subsídio para isso, mas eu disse isso com referência ao seu nome, a hora que você disse que você juntou e criou uma nova palavra. Então, utilize imagem para isso, porque aqui estará respondido. Então, assim, é o primeiro slide, é o momento do primeiro minuto que você vai estar com a banca. E aí, assim, você ter que voltar isso lá no 8º minuto ou no 5º minuto do segundo tempo, que é o momento de perguntas, pode sim te desconstruir na linha de raciocínio. É com referência ao primeiro slide, ao momento em que você não explicou, não deixou todo mundo na mesma página, referente ao seu nome, ao nome do projeto que você inventou. Entendeu? Agora não? Sim? Alguém tem alguma dúvida? Podem perguntar. Então, assim, o segundo slide, ou no máximo o terceiro, mostrem claramente qual é a oportunidade que vocês estão trazendo. Todo mundo aqui, eu consegui ler os 64 fichas, tá? Eu sei o que vocês propuseram, eu sei que alguns já fizeram ajustes, ótimo, perfeito, faz parte desse momento de mentoria. Mas, assim, praticamente, vocês estão resolvendo algo de alguém. Tem pessoas ali que vão usar, ou que têm aquela necessidade, ou que têm aquela dor. Né? Então, assim, que oportunidade vocês estão levando para elas? A sua solução realmente comunica com elas? Então, aqui é o slide de vocês deixarem claro. Aqui eu trago um exemplo. Nós vamos resolver o problema da construção de moradia nas favelas do Brasil. Eu mostro a oportunidade claramente numa frase? As pessoas sabem aqui quem é meu público? Sabem aonde eu vou atuar? Podem depois vir, ou no tempo de eu explicar, eu falo na favela tal, ou começo na região tal da cidade de tal lugar do país. Mas, no geral, vocês já conseguem começar a desenhar na mente de vocês o que, com essa frase de oportunidade, eu trago. Público, mais ou menos uma dimensão de mercado, para quem é que eu vou estar solucionando uma dor. E aí, no meu storytelling, eu reforço o que eu estou trazendo na imagem e no texto, pouco, do meu slide. Compreendido? O terceiro, aí eu explico como eu vou fazer isso. Aqui eu apresento a minha solução que eu estou propondo. Qual a proposta? Qual é a necessidade real desse público? Quem na favela precisa de construção? Para qual público da favela que precisa de construção que a minha solução vai responder? Né? E já traz o que é destaque, o que vocês estão fazendo de novo. Ah, mas existe concorrente. Ok. Então, no próximo slide eu explico um pouco mais. Na hora que você mostra como funciona, você diz o que você faz de diferente, o que de fato existe de relevante. Tá? Tragam aqui a imagem do seu produto. Eu vou explicar um pouquinho mais do que é a prova de conceito. E tudo que facilite o entendimento. Aqui é onde vocês vão deixar a segunda oportunidade para a banca, no momento dos 10 minutos seguintes da sua apresentação, colocar vocês numa sinuca de bico. Tá? E se eles colocarem você numa no momento
tenso é porque aqui vocês não foram claros o bastante. Então, aqui é o slide ser claro bastante. Então, imagem do protótipo, como é que vai funcionar o fluxo, faça um infográfico da coisa, explique o percurso. Então, aqui é o momento e aqui é o risco, porque aqui você pode demorar mais tempo e talvez você não ser claro e não responder o tempo do pitch. Aqui, quando a gente está em 3 minutos, no cálculo, aqui você pode demorar até 1 minuto para você não perder o restante. Agora, em 10 minutos, muita atenção. Programem para não deixar essa tela, essa é a seguinte, com mais de 3 minutos, para que vocês sejam claros. Então, o exercício que vocês vão fazer hoje à noite, amanhã, se já estão fazendo, é aprimorar aqui. Então, demonstre principalmente a capacidade de execução do projeto que vocês desenvolveram. O que significa isso? É aí que é a prova de conceito. Vocês viram lá que vocês serão avaliados por isso, né? A sigla disso é POC. Prove. Mostre as evidências que o seu produto ou serviço tem potencial e pode ser bem-sucedido. Então, aqui vale, abaixa aí, já tem já está na Apple Store, já está no Android, está no site, porque o jurado, a banca, nesse momento, ela pode estar fazendo a verificação se o que você está falando é real. Então, assim, possibilite eles a ver, coloca a instalação no celular e circula entre eles, fala que eles podem verificar o aplicativo que vocês já desenvolveram, traga um vídeo, alguém, ou levem alguém, pode levar alguém, você está sabendo? Mas eu já participei de banca que tinha pessoas indo numa cadeira de roda, porque era um hardware, e aí mostrar de fato como funciona, porque aí você elimina boa parte das dúvidas. As perguntas que virão, elas serão muito objetivas e vocês terão segurança em responder. Se no momento aqui vocês usarem muito, vai ser, se será, gerar dúvida, é ali que o jurado, depois, a banca vai pegar depois em formato de pergunta. E aí você vai fazer assim, não sei, não pensei nisso, não estava no meu escopo. Aí criem algumas frasezinhas de fuga, tipo assim, se alguém praticar comigo, vai ver, eu derrubo vocês. Não está no foco do projeto, nosso foco é o cliente e tal, que aí vocês dão algumas desviadas. A apresentação do pitch não quer dizer que seja o melhor projeto. Entretanto, é o melhor apresentação, a melhor venda. Ontem vocês viram a palestra do LinkedIn, aquela que melhor usa as estratégias de marketing. Então, assim, usem sim mecanismos disso. Mas se vocês conseguirem mostrar aqui, ajudará muito. E a pergunta da banca vai ser muito inteligente e bacana para vocês responder. Então, é uma coisa que vocês constroem com eles um processo. E é uma experiência fenomenal por quem vai apresentar. Então, comprove. Mostra que vocês testaram, que é verdadeiro a proposta de valor que vocês estão levando. O diferencial. Qual é a vantagem de ter o seu aplicativo e não ter o outro? Todo mundo aqui já usou ou usa o iFood? Se eu for montar um aplicativo de entrega de pedido, fazer pedido de alimentação e pagamento e entrega, o que eu tenho que mostrar de diferencial para que você desinstale o iFood e instale o meu? Tempo de entrega. Então, entendeu? Eu tenho que entender a necessidade do cliente e aí eu começo. Eu tenho um aplicativo que ganha no tempo de entrega do iFood. Cara, se você tem experiência, em menos de 1 segundo vocês já compreenderam o que eu estou fazendo. Depois eu tenho que provar que eu faço isso. Cuidado, deixar pontas, depois vocês têm que comprovar. Mas esse é o meu grande diferencial competitivo. Entendeu? É aí que eu vou manter a atenção do investidor, de uma pessoa que queira me acompanhar na minha ideia, que queira ser o meu mentor, que queira ser meu advisor. E, inclusive, é dali que vocês vão buscar estímulo para continuar com o seu projeto. Então, assim, por exemplo, no exemplo que eu trago, nosso diferencial, independente do maior player do mercado, faz tal coisa, ou não precisa de tal coisa. Então, sejam muito objetivos e assertivos. Portanto, usem o Google, pesquisem seus concorrentes e sejam muito assertivos em saber qual o diferencial de fato que vocês vão levar. Porque se vocês não trouxerem isso,
Olha, para muita coisa, se vocês entrarem no site da Bay Startup, que é a Associação Brasileira de Startups, lá existem quase 12 mil startups. Então, tem muita ideia pronta lá. Então, assim, se alguém que está na banca já entrou ali, já participou de outros eventos, vai vir aplicativos. E vocês têm que estar muito seguros disso. E aí a proposta. Se você tiver uma banca de investimento, qual é o estágio do negócio e para que você precisa desse dinheiro? E mostre claramente aonde você vai usar. Se é para cliente ou um parceiro, apresenta qual é a proposta comercial. Gente, eu sei que é um edital, é um programa muito bacana, mas terão ali pessoas que o tempo delas é caro e vão estar ouvindo vocês. E é muito interessante, se vocês querem dar continuidade na ideia, que independente do resultado do projeto, desta banca vocês consigam parceiros comerciais para tocar a ideia, nem que seja um mentor de vocês. Então, assim, que vantagem, como que eu posso, numa banca, ser atraído por vocês para querer continuar mentorando vocês e ajudar vocês? Qual é a proposta que vocês vão agregar para que as pessoas se sintam atraídas e falar, putz, muito bacana, tenho fé, acredito nesses meninos. É o momento. Então, mostrem isso claramente. Fazer pitch é falar de negócio, tá, gente? Então, assim, a gente está falando de negócio. Alguma coisa você vai entregar uma apresentação porque você quer algo em troca. Então, os slides, procure deixar poucos textos. Eu coloquei bastante aqui, porque quem quiser tirar fotografia, poder lembrar à noite, naquele momento, porque daquilo que eu converso com vocês, 30% vocês vão guardar, o restante vocês vão esquecer. Se vocês conversarem com outro, quem sabe aquilo que você esqueceu é os 30% que o outro guardou. Mas, enfim, se quiserem tirar foto, então eu escrevi aqui para que facilitasse vocês. Procure deixar poucos textos na tela, use imagens, fotos, mas que tenha a ver com a informação. Eu já vi muita apresentação que vai falar de uma realidade tal e mostra uma fotografia linda, maravilhosa, não tem nada de dor na fotografia, não tem nada a ver. Então, assim, se não tiver algo que agregue, que elimine palavras e que aquilo ali traduza o slide que você está, melhor ficar em branco. Não põe nada, mas não ponha ele. Eu já vi muita apresentação bacana que o slide acabou com tudo. Uma imagem ela tem que dar força à sua mensagem. E se você usar bem feito, ela vai sim substituir 1000 palavras. Lembra lá do início que eu comentei com vocês? Não falem demais, sejam objetivos e assertivos. As imagens vão ajudar isso. Então, assim, e essa imagem, e essa apresentação, ela tem que trazer emoção. Nós estamos lidando com pessoas. Vocês estão utilizando de um recurso visual, mas a comunicação acontece entre quem está apresentando e quem está ouvindo. E nós, por enquanto, até o momento, ainda somos pessoas com pessoas. Então, assim, nós nos ligamos, nos conectamos por emoções, por empatia. Então, assim, usem as imagens e monte a apresentação para que isso se mantenha. Reforce a mensagem. Então, assim, se você trouxe uma imagem, reforce complementando o conteúdo. E demonstre as situações. Se vocês mostrarem isso ao longo dos 6 slides, que é o mínimo possível, necessário para uma apresentação bem feita, cara, vocês vão estar já próximo do cachorrinho. Do pitch do cachorrinho, tá? Não do... Como que a gente engaja? É assim que a gente constrói a apresentação. Então, assim, essas dicas, independente de ser pitch, ela faz parte de um material visual. É por meio da história que o ser humano transmite ideias, dá forma aos dados e constrói informação e gera conhecimento. Eu não sei explicar algo. Quem foi a moça, assim, a embaixadora que falou assim, eu consegui explicar para minha avó? Não está aqui. Já foi embora. Então, mas é bem aquilo lá. Então, assim, a história ajuda a você explicar coisas inexplicáveis, às vezes. Coisas que vocês só viram na realidade do município de vocês. Às vezes não tem aqui. Boa parte da banca é daqui. Então, assim, tragam a sua região para quem está ouvindo. Traga aquilo que vocês viram e vivenciaram para quem está ouvindo. E essa conexão é, sim, através de um bom storytelling. Por isso mesmo, é muito mais eficiente que gráfico e números em uma apresentação. Os gráficos e os números, eles são bons? Sim. Para reforçar algo.
Se ele não estiver reforçando, eu tiver que ler em cima daquilo ali, ter que eu interpretar, furou, tira, não vale a pena. Compreendido? Faz parte do dia a dia do empreendedor convencer pessoas. Então, esse é um exercício. O que é convencer pessoas? Não é eu chegar e chacoalhar alguém e falar, você tem que... Não, é eu, com uma forma de venda ou estratégia de empatia, de repó, enfim, tem várias técnicas, eu fazer com que você compreenda o que eu estou falando, o que eu estou vendendo, e você falar assim, cara, era isso que eu precisava, e às vezes você nem precisava e nem sabia. Mas as pessoas mentem. Por que não, né? Naquele momento, se você vendeu, você conseguiu o que você queria. A mensagem. Faça a si próprio a seguinte pergunta. Se a audiência sua precisasse lembrar de uma única coisa, o que seria? Na hora de vocês testarem, experimente isso. Tá? Aquilo que você disse, grava. Ah, não tenho... Minha câmera pifou. Grava o áudio. Se ouçam falando, se ouçam apresentando, vê se tem sentido. Manda para a avó. Se a avó não fez nenhuma pergunta, ou se ela não mentiu para você, ah, filhinho, tá lindo. Fala, avó, o que você entendeu? E aí, se ela explicar e tá claro, vocês estão indo muito bem. É isso aí. A mensagem precisa ser construída aos poucos. Então, assim, vocês já estão desde o início da semana falando disso, pensando nisso, sendo mentorados nisso. Então, agora é os ajustes finais. Então, assim, é preciso pensar na mensagem, nas histórias que vocês vão transformar a apresentação para que ela seja matadora. Então, assim, nomes bacanas, pessoas que... Personas, vocês sabem o que são personas, a diferença de personas e pessoas. Portanto, então, se não tiver a pessoa... Usem a persona, não tem problema nenhum, porque a persona ela representa um grid de pessoas, mas se tiver a pessoa, você gera uma conexão maior, tá? Os relacionamentos são importantes na nossa vida, vamos passando por histórias, então assim, se a gente for ver o nosso dia é composto de histórias, e a hora que você conta como foi o dia para alguém, você vai contar no formato de história. Então assim, isso faz parte do dia a dia, então utilizem isso também no pitch. A soma de tudo isso é que vai fazer com que a gente transmita de uma forma muito clara a mensagem central. E qual é a mensagem central que vocês estão levando? Qual é a proposta de vocês que vocês querem amanhã? Então, é isso que tem que estar claro. É um momento importante da sua vida, é um momento importante do seu projeto e é um momento importante do seu time. Então, assim, quem estiver apresentando vai estar levando toda essa carga por detrás. Então, é responsabilidade, sim. Então, time, dê o apoio, faça do seu apresentador uma pessoa confiante, destemida, segura e dê, então, feedbacks para que ele, no momento da apresentação, consiga fazer isso. Treine muito. Memorizem toda a sequência. E se vocês usarem essa sequência dos 6 slides, já é uma sequência do storytelling. Crie ganchos lógicos, naturais, porém, mais por isso, consequentemente, é muito bacana. Você liga um slide ao outro. Ah, eu criei essa solução porque ela resolve o problema da Maria, e aí você faz o link para o próximo slide, mostrando como a Maria utiliza aquela solução. Então, assim, ele é um argumento que ajuda você a ilustrar a sua história. Teste a sua apresentação, cronometre, verifica se está com toda a digitação correta, enfim, para que ela tenha o link bem legal do que você vai estar falando. Não tem outro jeito. Treina. Tá? Tranquilo. Quando chegar o momento em que tudo estiver em jogo, você vai estar confiante e natural, que é esse momento aqui. É um microfone e uma plateia. Aqui a plateia pode ser de um monte, pouco importa. Aí vai dos mecanismos que você vai usar para se sentir seguro. Mas é esse momento aqui. E é o momento que vocês vão ver amanhã. Já está com o microfone desse tamanho aqui na frente, com algumas pessoas olhando vocês. E com papel anotando, porque alguns, e aí tem uns jurados que são amiguinhos, assim, muito amiguinho, que fica anotando ali só para fazer aquela pergunta para ver se você não cai, se você não tropeça. Entendeu? Então, assim...
Pega o garoto, o amigo do time, e fala assim, faz as perguntas mais esdrúxulas para me dar segurança, para eu estar bem preparado no momento. Sabe o que é esdrúxulo? Ah, tá. Então, façam isso. Sejam FDP mesmo, porque tem jurados assim. Se vocês não tiverem... Ó, parabéns, a apresentação de vocês foram bacana, vocês tiveram uma banca de júri legal, mas em algum dia na vida de vocês, no próximo pitch, talvez vocês encontrem. Pronto. Seguindo isso, acredito que todos estarão prontos. E é isso que eu tinha só para trocar com vocês. Pois sim. Ok. Não tem dúvida lá? Quem que levantou primeiro? Eu não consegui ver. O da UFRGS. É URGS. Tudo bom? Eu gostaria de saber o seguinte, eu posso usar um slide estratégico após o slide de obrigado? Por exemplo, quando eu vou para o tempo dos 10 minutos das perguntas, ele faz uma pergunta e eu quero ilustrar com algo como se fosse uma carta na manga. Isso é bem-vindo ou não? Lembra que eu comentei, quem fala demais dá bom dia a qualquer coisa? Depois do obrigado, você ainda tem alguma coisa a acrescentar? Não. Acabou a conversa. Tá. Põe antes. Tá. Se ele é estratégico, usa antes. Para que carta na manga? A carta na manga... Aqui, o que é a carta na manga, gente? A carta na manga é eu estar com respostas ou outros exemplos que me reforcem. Eu deixar a carta na manga e essa carta for a principal, ai, ai. Então, assim, se é uma questão estratégica, ela tem que estar lá no segundo slide. Tá? Qual é a estratégia aqui de um pitch? Nesse momento em que você está colocando tudo. É tudo. É sua vida, é seu time, é seu projeto. Você quer dar continuidade naquilo ali. Você tem que colocar ali tudo que, de fato, você fez. O que não é estratégico? Você mentir. Não mintam, gente. É melhor vocês falarem, eu não fiz. Na próxima semana eu vou testar, mas não mintam. Tá? Tem perna curta, a gente sabe isso desde criança, e é bom reforçar. Tá? Vocês correm o risco de ser pego na pergunta, e você está nervoso, você não vai lembrar o que você falou lá então. Mas o jurado, não esqueça que ele está com o papel, ele anotou tudo. Tá? A banca anotou tudo. E aí te derruba. Oi. Na hora das perguntas, é ok você estar com o resto da sua equipe se as outras pessoas forem mais técnicas? Legal. Ontem falaram da dobradinha e tal. Eu vou ser muito sincera. Leandra, eu acho que dobradinha serve para projeto de escola. Ensino fundamental e, no máximo, ensino médio. A dobradinha ela é muito perigosa. A não ser que você seja um ator e muito bom nisso, a dobradinha ela traz muito risco. Eu acho que é mais bacana, nem todo mundo tem experiência de pitch, então um apresentador. Agora, no momento das respostas, sim, sem problema nenhum. Quem vai te ajudar do seu time a responder tem que ter muita segurança em ter acompanhado o que você disse, para que no momento da resposta ele não faça de você um mentiroso. Né? Então, assim... e aí, assim, no momento em que vocês vão apresentar o último slide, que é o slide do time, coloca, eu sou Leandra e eu sou a negócios. A Maria, ela é a desenvolvedora. Porque fica claro, e no momento em que alguém for, por exemplo, a dúvida for de sistema, por exemplo, a hora que a Maria responde, a pessoa sabe que exigiu um grau técnico que você não vai se aventurar e vai deixar para a Maria para que não haja margem de erro. Então, no momento do slide do time... coloque os nomes das pessoas que compõem, que estão com vocês e quais são as funções. Nesse momento, sugestão, não usam CEO, CTO, CF qualquer coisa. Não usem. É a Leandra de negócios do projeto Viva Mais. Entendeu? Para ficar claro, muito simples, objetivo, sem gerar dúvida. Outra coisa, tem como você disponibilizar os slides, por favor? Tem. Bom, tá no Canva. Eu posso gerar o PDF e passar para o Alexandre. Tinha uma pergunta aqui no meio. Não sei quem. Não, tá. Peraí que tem a... Uma dúvida em relação a alguns projetos aqui da campus sentem uma certa dificuldade porque ainda precisa
testar, ou seja, no ambiente, e a aplicabilidade dele, você só tem como saber realmente, pelo menos com uma mínima com mínima operação. Aí, por exemplo, a banca ela te questiona sobre a viabilidade de tal funcionalidade ou tal funcionalidade, quando você teve contato recente com o cliente, e até ele tem esses tipos de dúvidas ainda, que você só poderia resolver com um pouco de operação, para você ter uns dados, você avaliar juntamente com o cliente. Como que a gente aborda isso? Tá. Tem uma questão do MVP que a gente diz o seguinte: o produto, dependendo da estratégia, da estrutura que você vai usar para o aplicativo, às vezes é um hardware, demora 1 ano para ficar pronto, realmente você não vai ter isso e às vezes você precisa de passar por alguns pitches antes. O que é muito bacana nesse sentido? Teste sem o que vocês estão desenvolvendo é um aplicativo, ok, pega um fluxo, faz um Excel, faz alguma coisa, ou mostra uma página e vai lá e mostre, faça manual. Eu estou atendendo uns garotos que eles estão fazendo tradução, a transcrição de audiências públicas em tribunal. Eles não têm sistema ainda de gravação, eles usam o sistema de gravação do próprio tribunal, mas eles não têm um sistema de transcrição, eles estão construindo utilizando inteligência artificial. Sabe o que eles fazem? Ficam os dois lá escrevendo tudo. Então, assim, essa é a primeira versão. O aplicativo, a hora que ficar pronto, eles vão já trazer muita coisa daquilo que eles vivenciaram de necessidade. E o aplicativo teria que funcionar desta forma. Então, assim, não estou com um produto pronto. Mostra o desenho do que vai ser. Comenta em cima dele com quem você conversou que tinha o problema, como ele diz que faz. E aí, como você fez nessa entrevista, como ele se portou, o que resolve. Então, assim, mostra aquilo que, de fato, ele tem condições que dependente do aplicativo ou não, mas que é possível já fazer. Tá? Porque aí você traz ele, mostra que, lá no momento em que você buscar a parceria de negócio, que é o último slide, fala, precisaremos ainda de 2 meses para concluir o protótipo. Independente disso, a gente já está exercitando alguns modelos práticos para validar tudo isso e quais os próximos passos de ir para a rua. Mas, assim, sugestão. Tudo que eu falo aqui, algumas coisas são sugestão, gente, não tem regra. Cuidado quando você usa da primeira lâmina à última, tudo no futuro. Um futuro, assim, que fica, às vezes, muito distante. Prova de conceito é uma coisa que está na regra desse edital. Não deu tempo do aplicativo ficar pronto, então mostra como que vocês validaram o fluxo da ideia de funcionamento. Vocês devem ter validado com alguém. Se não validou, vocês ainda têm essa noite para validar. Dormir de hoje para amanhã. No carnaval, vocês não fazem isso. Então, encarem que vocês estão no carnaval. Tá? Quem não tiver problema de coração aí e não for de menor, só tomar uns energéticos que dá conta. Cuidado só para não estar grogue amanhã também, hein? Pelo amor de Deus. Água com gás resolve. Tinha mais pergunta? Boa tarde. Uma pergunta voltando um pouquinho à primeira questão que foi feita sobre os slides extras. Concordo que a questão da estratégia, né, realmente tem que estar na apresentação, mas uma coisa que a gente vem conversando bastante aqui é ter alguns gatilhos na apresentação para gerar algumas dúvidas no final sobre coisas que você pode explicar um pouco mais aprofundado. Por exemplo, como o desenvolvimento dos aplicativos, vários projetos trazem a ideia, né, de todo o projeto, mas não entram muito em detalhe de tecnologias, mas preparam um slide após o obrigado, onde aparece quais tecnologias foram utilizadas para desenvolver, caso venha alguma pergunta desse sentido para a banca. Da banca já consigam expressar esse tipo de resposta. Então, eu não sei como isso fica nessa questão de perguntas mesmo que já são esperadas, mas são algumas coisas que não são tão aprofundadas na apresentação e são preparadas para entrar mais em detalhes no momento das perguntas, com alguns slides após o obrigado para essas situações. Tá, vamos por partes, igual o Jack Stripador. Gente, vocês... Aí, assim, eu estou ouvindo o que você está me trazendo em formato de pergunta. Eu vou te responder enquanto
uma pessoa que está há muito tempo acompanhando startups, participo de várias bancas, tenho contato com muitos investidores. Quando você coloca o obrigado, você terminou uma história. Quantas vezes vocês viram o fim do filme, ele vem só alguns créditos, ele não conta algo mais lá que faltou durante o filme. Exceto os dos super-heróis, né? Ou que são séries, que tem a próxima edição do próximo filme, que continua, vocês têm 10 minutos. Algumas coisas nesse sentido que você me trouxe, ele faz sentido quando você tem um pitch de 1 minuto, de 2 minutos, e que você vai precisar, e é muito complexa a sua tecnologia, você vai precisar de responder nas no momento das perguntas. Mas, gente, pelo que eu li das inscrições de vocês, não tem nenhuma coisa que seja muito complexa, que em 3 minutos vocês não consigam explicar, inclusive, qual é o uso da tecnologia. Então, assim... não sei se isso fere muitas orientações que vocês receberam, mas a gente está numa vida real, não é filme. Então, assim, muito obrigado, você terminou a história. Muito obrigada, eu terminei. Eu vou para a pergunta. Eu vou responder. E, assim, deixar faltar uma parte estratégica só para você ter o que responder depois é um risco. Cuidado com os riscos. Se ele não está muito bem calculado, se você não domina todo o processo e não... Por exemplo, vocês sabem quem serão a banca? Todos os 34? Alguns. Então, assim, caramba, vocês estão numa banca que vai ter mais de 3, 4 pessoas. Então, assim, vocês não vão conhecer todo mundo. Cuidado com a estratégia se ela não está muito bem, se vocês não têm segurança do todo. Sabe aquela frase do tiro pela culatra? Pode ser um tiro no pé. Eu acho arriscado. Eu, Leandra, tá? E assim, não quero contradizer ninguém, mas eu estou trazendo a minha experiência. Sim, outra. Tinha alguém aqui. Boa tarde, obrigada pela apresentação. Meu nome é Camila e minha dúvida é em relação à linguagem da apresentação. Por exemplo, a minha apresentação, que está na parte de Smart Farms, eu vou utilizar alguns termos que são técnicos. Você acha que vale a pena eu estar explicando detalhadamente para a banca que, às vezes, não tem uma experiência no agro, conhecer melhor isso? Ou você acha que eu faço só uma explicação superficial e aí eu foco em outras coisas? Tá, vamos por partes também. Termos técnicos, dependendo da área, é interessante mostrar que você tem conhecimento. Pode ter, sim, na banca gente que conheça alguma coisa. Então, use alguns. Se não for uma banca técnica, como não é o caso de uma banca totalmente técnica, não tem necessidade de você gastar tudo só para mostrar. Pode soar até ruim. Ela está se mostrando, ela está se aparecendo, enfim. Cuidado com isso. Então, assim, se você consegue substituir eles pela forma como a sua solução vai funcionar, é muito mais bacana você deixar claro o que você vai fazer, o que faz a sua solução, porque para isso, de forma simples, elimina qualquer coisa e deixa o técnico para o momento da pergunta, a pessoa utilizar o termo técnico e você responder. Então, usem nas apresentações só o termo técnico essencial. Tá? Porque o objetivo é vocês conseguirem ser claros no que vocês vão fazer. Vamos imaginar assim, você está conversando com alguém e a pessoa tem R$1 para te dar. Ela tem que te dar aquele R$1. Então, assim, qual que é a forma mais fácil dela te dar R$1? Você fazer ela comprar. Então, seja muito claro no que você está vendendo. Sugestão também. São duas... Boa tarde. São dois questionamentos, assim... Um em relação à questão do pitch, ainda a mesma questão que a terceira pergunta sobre o mesmo tema. A questão dos slides extras, né? Eu entendi o que você falou, mas eu penso que assim muita gente aqui tem pouquíssima experiência em apresentação de pitch. E dificilmente aqui, eu acredito que mais do que 80% aqui vai conseguir aferir esse pitch de uma forma que ele consiga colocar tudo. Então, assim, desde as outras edições,
os embaixadores, têm falado essa questão de slides extras. E uma outra questão, por exemplo, hoje surgiu até uma situação parecida com essa, de uma tecnologia, onde um dos participantes perguntou se achava legal colocar um slide extremamente técnico, por exemplo, e eu e o tutor, que foi o Eric, a gente sugeriu que não, porque a gente achava que dificilmente alguém ali conseguiria entender aquilo ali. Mas, ainda assim, a gente falou de talvez deixar isso para o final, porque eu não sei qual é o nível de conhecimento das pessoas que vão estar na banca, de falar assim, você já tem um projeto disso aí pronto, que você está colocando? Tem como você me mostrar? E isso, por exemplo, é um ponto. E o outro ponto que eu fiquei curioso, em questão que você falou de não definir cargos de CEO ou CFO, eu acho que talvez aqui, no Campus Mobile, são coisas muito, praticamente ideias, né? São coisas muito early stage, mas só uma coisa que ficou curioso, se a sua opinião quanto a isso é para aqui, para o Campus Mobile, ou é para a vida? Porque eu participei nesse último ano, sei lá, de umas 15 bancas de investidores, e eu não sei se eu posso te falar todas, mas quase todas me cobraram quem que fazia o quê. Entendeu? Então, por isso que eu fiquei curioso. O fazer o quê é atividade. Não, eles me cobraram nomenclatura. É porque, então, assim, CEO, CTO, vamos dizer assim, eu vou ser bem... Vou rasgar o verbo. CEO, CTO é ego. É ego, é título. Eu não tenho, assim, eu tenho um negócio, estou indo para uma banca para pedir dinheiro para entrar no meu negócio para decolar. Muitas vezes eu não estou nem faturando ainda. E aí eu vou já usar de ego para falar, eu sou CEO. Cara, o cara precisa de comer muito milho para chegar num nível. Então, assim, não quero desmerecer ninguém, gente, mas a gente está falando assim, quem tem título de CEO de verdade, os caras têm mais do dobro do tempo de vocês, de vida e de experiência, e estão realmente em empresas que faturam a ordem de mais de 10 dígitos. Então, assim, posso te fazer uma pergunta? Você pode não me responder e me xingar. Dessas 10 bancas que você participou, você recebeu investimento? Então, acelerados, mas recebeu investimento? Então, tá. Então, assim, entender da banca. Porque se a banca, o ego faz parte, você vai ter que mais ou menos entrar. Mas eu, de uma forma geral, e assim, se for para uma banca de investimento internacional, realmente, com fundos internacionais de aporte, assim, eu estou me relacionando agora com o pessoal que é o maior fundo de pensionistas de professores dos Estados Unidos. Eles não gostam. Entendeu? Eles acham que é você entrar de sola com o projeto inicial. Mas, enfim, cada um é cada um. Isso é sobre os títulos. Se você deixar claro que no teu time tem 5 pessoas e que uma não sobrepõe a outra e que está bem dividido as tarefas, isso responde independente de eu colocar cargo. Os títulos, muitas vezes, eles servem para você conseguir um pouquinho mais de respeito na hierarquia para quem vem de baixo. Ele não diz muita coisa para quem vem de cima. Tá? Então, isso eu estou respondendo vocês de uma forma muito rasgando o verbo. Tá? E hoje, se vocês forem ver a questão das hierarquias nas empresas, elas estão mudando, o que faz isso também mudar um pouco. Então, se você está mostrando algo para o futuro, pouco importa. O importante é como você lida, como você distribui as tarefas e os métodos ágeis, todas as dinâmicas e ferramentas, elas trazem você para o mesmo... Pouco importa o título, o importante é o resultado do projeto e o objetivo. A sua segunda pergunta era sobre os slides de gatilho depois do obrigado, né? Tá, principalmente por não ter a experiência toda. Eu acho arriscado o último slide. Não sei, você está me trazendo aqui que é uma dinâmica de outros momentos. Gente, 10 minutos é muito tempo, dá tempo de explicar como funciona. Não precisa ser tão técnico, mas se você explicar como funciona, para que precisa de algo mais? Se você mostrar o que resolve e colocou um cliente, colocou alguém, cara, tá tudo dito ali. E aí, assim, se a pessoa é de uma área técnica, você fala, baixa aí, tá na linguagem tal, tá no aplicativo tal. O cara que realmente entende, a hora que ele olha, ele vai saber do que se trata.
Então, você não precisa de gerar algo que possa depois ser uma corda para você pendurar e se enforcar. Eu acho arriscado. Eu estou trazendo muito gente, Leandra, tá? Eu acho arriscado da minha experiência, tá? Inclusive fazendo pitch também, buscando investimento também da minha vida de negócio, eu acho muito arriscado. É o momento em que eu gaguejo. Tinha mais pergunta? Acabou meu tempo? Como é que é? Acho que a gente está mais pro acabou o tempo, mas eu vou dar o meu pitaco no lance dos slides. Acho que é muito no sentido de, tentando fazer o nosso resumo da discussão aqui, acho que é muito no sentido de, será que você precisa de um slide para responder uma determinada pergunta que você acha que vai vir? Então... Por que você não responde lá, né? Então, acho que fica a reflexão aí de novo, certo? A gente pode conversar no café, porque a gente já está com o tempo super apertado. Eu vou ficar aí. por aqui. Se alguém quiser, eu posso responder Isso. Então, Leandra, um super obrigado, gente. Valeu aí pelas perguntas. Encrenquei o fio aqui.